Está começando pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Interessante como alguns nomes entram para a história com uma perpétua nota de desaprovação e repúdio. Tudo por causa de um sujeito que, portando tal nome, conseguiu manchar tanto a sua reputação que, depois dele, ninguém mais quis ser o seu homônimo, isto é, ser o seu xará. É o caso, por exemplo, de Adolf Hitler. Diz uma fonte que antes da Segunda Guerra Mundial, a lista telefônica de Nova York tinha 22 assinantes com o sobrenome de Hitler. Depois da guerra, não havia mais nenhum. O problema é que família, às vezes, é igual à cor dos olhos ou o tom do nosso cabelo. Ninguém esconde a sua herança genética. Mas em casos de vergonha pública, alguns tentam resolver o problema, pelo menos escondendo a sua linhagem. É por isto que, semelhante ao que aconteceu em Nova York depois da guerra, ninguém encontrará o sobrenome Hitler na lista telefônica desta cidadezinha chamada Patchogue, em Long Island, Estados Unidos. Só que, acredite se quiser, 3 descendentes diretos do ditador nazista ainda vivem no lugarejo. Eles compõem o que sobrou da prole deste homem chamado William Patrick Hitler, o meio-sobrinho do Führer. Alexander, Louis e Brian são o nome destes descendentes. Eles são 3 respeitáveis comerciantes de meia-idade e, quando procurados por repórteres ou historiadores, fazem de conta que a história não é com eles. Também pudera. Eles vivem numa área repleta de famílias de origem judaica, a maioria com ótimo poder aquisitivo. Já pensou que ironia? Pois se existe um nome tão ruim, ou até pior do que o de Hitler, e que todo mundo evita, é o nome Judas. Um cartório de registros do Rio de Janeiro, certa vez proibiu um pai de registrar o seu filho com o nome de Judas Tadeu, em homenagem ao santo padroeiro do seu time de futebol, apenas porque aquele nome traria problema para a criança. O motivo da proibição não era de modo algum religioso, não. O cartório se valeu do chamado princípio da dignidade humana, alegando que, ainda que Judas Tadeu não tenha nada a ver com o Judas Iscariotes, que traiu Jesus, a mera semelhança dos nomes poderia causar constrangimentos e prejuízos para a criança que durariam por toda a sua vida. De fato, a imagem que temos deste discípulo de Cristo é a mais terrível que se possa imaginar. Judas se tornou o símbolo de tudo que é mais sórdido nesse mundo. Veja um modelo desprezível que Da Vinci configurou de seu rosto para retratá-lo na última ceia de Cristo. É uma pena que o comportamento reprovável de um único homem tenha lançado tanta lama num nome de significado tão bonito. Isto mesmo, significado bonito. Judas, ou como se diz em grego, Judas, é uma helenização do nome hebraico Yehudá, ou Judá, que quer dizer abençoado, elogiável. Já pensou nisso? Judas, que etimologicamente significa o elogiável, por causa da sua conduta, sofre semântica e se transforma no reprovável, o detestável. Terrível, não é mesmo? Aliás, é curioso notar que Judas é o nome do apóstolo que mais aparece nos evangelhos. Ele só perde para o nome de Simão Pedro. Já o sobrenome Iscariotes, pois o seu nome completo seria Judas Iscariotes, é difícil de dizer o que significaria. Alguns pensam que originalmente seria Yehudá Ish Keriot, que quer dizer Judas, o homem que vem de Keriot. Bem, Keriot, ou mais propriamente Kriot, seria o plural intensível de Kriá, que quer dizer aldeia ou conjunto de pequenas casas. Mas, com o passar do tempo, Keriot passou a ser também o nome de 2 lugarejos distintos, um em Judá, o outro em Moabe. De acordo com uma antiga informação dada por São Jerônimo, que viveu no V século depois de Cristo, a Keriot de Judas ficaria na região da Judéia a 20 quilômetros ao sul da cidade de Hebrom. Nesse caso, Keriot seria o nome abreviado da aldeia ou o conjunto de aldeias de Keriot Esron, mencionada em Josué, capítulo 15, verso 25. Dali, portanto,
teria vindo o apóstolo traidor. Mas alguns outros estudiosos objetam a esta tradição, lembrando que, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 6, verso 71, e também no capítulo 13, verso 26, Judas é descrito como filho de Simão Iscariotes. Logo, seria o seu pai, e não ele que teria vindo da cidade de Queriote. Existem ainda outras propostas menos plausíveis. Uma de que Iscariotes significaria sicário e que Judas teria sido membro de um grupo de judeus rebeldes que assassinavam romanos com o fim de libertar a Judéia das mãos do Império. Acontece que esse grupo de sicários não se formou senão 20 ou 30 anos depois da morte de Cristo. Logo, Judas não poderia ter feito parte desse grupo. E há propostas ainda mais criativas, porém cada vez menos prováveis. Uma delas que Iscariotes seria um apelido aramaico dado pelo próprio Jesus e que significaria mentiroso, que viria da raiz semita sakar, que quer dizer libertador, e finalmente que seria um epíteto acerca da forma como Judas morreria sofrendo de contrições por causa do sufocamento da corda que o enforcava. De todas essas propostas, porém, a que parece mais real e autêntica é aquela que diz que este nome tem a ver com a procedência do apóstolo ou da família dele. Mas nada disso desfaz a imagem negativa que ainda mantemos de Judas. Pior mesmo foi para os judeus, que durante a Idade Média e início da Idade Moderna tiveram a sua própria imagem injustamente associada ao apóstolo traidor. Tanto que alguns estudiosos do folclore e dos costumes populares, como Câmara Cascudo e Ático Vilas Boas da Mota, não descartam a associação que houve no Brasil colônia entre Judas, os judeus, e algumas festas populares, como a queima do Judas, que alguns preferem dizer a malhação do Juda, isto é, do judeu que traiu Jesus. Apesar de quase extinta nos grandes centros urbanos, a tradição desta festa ainda é preservada nas cidades do interior. Ali, pessoas se unem para montar um boneco, geralmente de palha ou tecidos velhos, recheado de bombinhas. Este mesmo boneco é literalmente espancado pelas crianças para, depois, ser à noite queimado em local público. Este boneco sempre é o Juda, ou o Judas, o traidor. Esta festa, trazida pelos portugueses e espanhóis, ainda ocorre em alguns vilarejos, sempre no chamado Sábado de Aleluia, ou Sábado Negro, que antecede o Domingo da Páscoa, comemorado não por todos, mas por alguns ramos do cristianismo. E temos também os ditados associados ao traidor. Quem nunca ouviu o provérbio que diz, onde Judas perdeu a bota? O sentido é claro, se refere a um lugar distante e esquecido por Deus, aonde o Judas perdeu a bota. Mas de onde vem esse ditado? Há duas explicações, evidentemente bastante lendárias. Uma delas diz que Judas, depois de ter traído Jesus, ficou, é claro, com remorsos. Então se mortificou, enforcando-se sem suas botas. Então os judeus acharam seu corpo descalço e sem as 30 moedas de prata. Daí soldados romanos e caçadores de aventura partiram pelo mundo inteiro afora em busca das botas do Judas. Dizem que foram bem longe atrás do calçado do traidor. E não se sabe se finalmente a encontraram ou não. Bem, em primeiro lugar, é bom que se diga que a Bíblia Sagrada não fala nada sobre sapatos de Judas ou Judas descalço. Ademais, era mais certo que ele usaria sandálias e não botas. Como eu disse, isto é apenas uma lenda sem base bíblica. A outra versão vem de um bispo armênio do IV século que jurou ter conhecido uma testemunha ocular da paixão de Cristo. Como é a história? Pois Cristo, nesse caso, já havia morrido há muito tempo e esta pessoa então deveria ter pelo menos 300 anos quando foi vista pelo bispo. Mas, como os exageros eram comuns naquele tempo, religiosos do século VII também disseram ter visto a mesma testemunha, que era um judeu amaldiçoado por Cristo por haver elogiado a Judas e recebido como castigo o dever de vagar eternamente pelo mundo. Aí veio a outra lenda do judeu errante. Agora, deixando de lado essas lendas medievais acerca do Judas, nós devemos nos perguntar
Quem, afinal de contas, era este discípulo? Qual é a sua história? E o que podemos aprender com ela? Bem, se proceder à hipótese de que ele era da cidade de Queriote, então Judas era o único dos apóstolos que não vinha da Galileia, pois a cidade de Queriote ficava na Judeia. Alguns estudiosos têm sugerido que isto possa ter causado certa distinção entre ele e o restante do grupo. De fato, quando a lista dos apóstolos é relacionada nos evangelhos sinóticos, o seu nome é sempre associado à traição que ele haveria de fazer. Os evangelhos sempre dizem: e finalmente Judas, que haveria de trair. Mateus 10, verso 4, Marcos 3,19 e Lucas 6,16. E, novamente, na primeira vez que o seu nome é citado no Evangelho de João, temos mais uma vez a referência ao seu pecado de traição. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi em número de 12, contudo um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo. João 6, 70 e 71. Embora não saibamos detalhes sobre a circunstância do seu chamado, isto é, como ele veio a fazer parte do grupo dos 12, existem alguns autores, e eu concordo com eles, que sugerem que Judas não foi chamado como os outros. Ele provavelmente é o anônimo discípulo mencionado em Mateus capítulo 8, verso 19, que se aproxima de Jesus e diz: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. É interessante notar que no contexto dessa passagem, outros aparecem e Jesus sempre os convida dizendo: segue-me, como aliás era comum naquele tempo, ou seja, o rabi é quem convidava os indivíduos para se tornarem seus alunos ou seus discípulos. Naquele tempo, a iniciativa nunca partia do aprendiz, do candidato a discípulo. Era sempre o rabino que convidava os seus aprendizes. Neste caso, portanto, excepcionalmente, um se adianta dizendo: Mestre, eu te seguirei. E Mateus afirma que ele era escriba. Sendo assim, provavelmente Judas seria também um escriba, isto é, um especialista em leis judaicas. Um escriba nos tempos antigos poderia ainda exercer as funções de contador, secretário, copista e arquivista. Se isso proceder, no caso de Judas, entendemos finalmente por que, de acordo com João capítulo 12, verso 6, é possível deduzir que ele tinha o cargo de tesoureiro do grupo, pois todo o dinheiro que Jesus e os 12 levavam em viagens ficava sob sua responsabilidade. Agora, voltando ao texto de Mateus capítulo 8, o encontro de Jesus com Judas, notemos que as palavras do mestre a este entusiasmado seguidor não foram de boas-vindas, ok, você está dentro. Jesus percebeu o orgulho no coração daquele homem que chegava a insinuar que era uma vantagem para o mestre tê-lo como discípulo. É como se ele dissesse: vou dar-lhe uma chance, Jesus. Vários rabinos me querem como discípulo, mas eu resolvi dar a preferência para você. Alguém pode dizer: mas Judas falou isto? Audivelmente e conscientemente não, mas o seu comportamento falou por ele. Por isso Jesus nem o repeliu, nem o acolheu com mostras de agrado, apenas proferiu uma triste advertência. As raposas têm os seus covis e as aves do céu seus celeiros, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus capítulo 8, verso 20. Noutras palavras, você quer vir, Judas? Venha, mas se for em busca de status, então procure outro rabino, pois o meu caminho tem, antes da glória, de passar pela cruz. Veja, quando Jesus afirmou em João: não vos chamei em número de 12, isto não significa que Judas era um dos escolhidos de Cristo. O próprio Evangelho de João, capítulo 6, versos 64 e 65, diz que o Mestre sabia desde o começo quais eram os que criam e quem estava disposto a traí-lo. Comparando a iminente traição com a limpeza ou purificação da alma, Jesus disse: não falo de todos vós, pois bem sei os que tenho escolhido. Mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. João capítulo 13, verso 18. Jesus, portanto, apenas aceitou a Judas no meio do grupo.
Ele não o chamou, nem foi enganado por sua política ou sua lisonja. Mas, finalmente, por que Jesus então o aceitou? O Evangelho dá uma resposta muito direta, porque ele sabia que essa era a vontade do Pai. Então, Judas foi aceito para traí-lo? Se ele foi predestinado a pecar contra o Mestre, então a culpa não é sua. Não é esta a conclusão que podemos chegar. Se Judas apenas cumpriu um papel para dar cumprimento artificial a uma profecia, ele seria realmente uma marionete nas mãos do destino e não teria nenhuma responsabilidade no ato. Deus é que seria, em última instância, o responsável pela traição. A Bíblia não diz que estava predestinado que Judas trairia o Mestre, de jeito nenhum. Embora a morte de Cristo, é claro, fosse pré-ordenada, tanto Caifás, Pilatos, Judas e outros que participaram da sua execução não precisariam ter sido instrumentos dessa morte. Eles eram livres para aceitá-lo como inocente ou colaborarem com a sua condenação. O Salvador lia o coração de todos, inclusive o de Judas. Ele sabia as profundezas das inquietudes e a iniquidade que estava ali naquele ser. E se Judas não fosse libertado pela graça de Deus, haveria, claro, de sucumbir. Agora, se ele abrisse o coração a Cristo e permitisse que a graça divina entrasse em sua vida, seria banido o demônio do egoísmo e o próprio Judas poderia se tornar um grande súdito do reino dos céus. Talvez foi por isto mesmo que o Mestre não o repeliu de seu grupo. Ele ainda tinha esperanças de, quem sabe, livrar Judas, esta pessoa a quem ele amava, livrá-lo da perdição. Mas vem cá, se Deus não predestinou Judas, como sabia Jesus que Judas seria o traidor? Ora, aqui podemos dar duas explicações não excludentes. Primeira, Deus em sua onisciência sabe tudo o que vai acontecer e anuncia uma ou outra coisa previamente aos seus profetas. Por isso, ele revelou esta futura verdade para Davi e Zacarias, conforme você pode ler depois no livro de Salmos, capítulo 41, verso 9, e também em Zacarias, capítulo 11, versos 12 e 13. Ali está profetizado que Jesus seria traído. Agora, preste bastante atenção nisto. Saber de antemão não implica necessariamente em decidir. Veja, se eu assisto um filme antes de você e depois lhe revelo o que acontecerá na cena seguinte, isto não significa que eu escrevi o roteiro ou que eu decidi o destino dos personagens. Eu apenas assisti por antecipação e deixei que você conhecesse o fim antes mesmo que isso acontecesse. Deus, nesse caso, é aquele que sabe o fim desde o começo, mas ele não decide aquilo que as pessoas farão por sua própria liberdade. Outra coisa que precisamos entender é que Jesus não perdeu a sua onisciência jamais, isto é, o seu poder de saber todas as coisas. Porém, quando ele se tornou humano, para não ser apenas um ator fingindo, pretendendo ser homem, ele de fato se autoimpôs limites que não faziam parte original da sua natureza. Veja, Jesus teve de aprender a ler, andar, falar. Ele podia tropeçar numa pedra, ter dor de cabeça e até morrer. Assim, tudo o que ele sabia enquanto esteve aqui neste mundo era o que o Pai lhe revelava. E como acontece com muitos de nós ao contratarmos, por exemplo, um funcionário para uma empresa, Jesus percebeu de maneira psicológica desde o início que o sentimento de Judas não era de alguém que estava realmente convertido, mas sim de um oportunista. E olha que Jesus fez de tudo para salvá-lo. Mas ao contrário dos outros discípulos que chamavam Jesus de Senhor, que é de grande importância em várias formas, Judas nunca utilizou esse título para se referir ao Mestre. Ao contrário, preferiu chamá-lo de Rabino. Afinal de contas, ele apenas via Jesus como um professor e não como um Messias. Enquanto os outros discípulos várias vezes fizeram grandes profissões de fé e de lealdade, como vemos, por exemplo, em João capítulo 6, verso 68, João 11, 16, João nenhuma vez sequer fez uma menção elogiosa a Cristo.
ele permaneceu bastante silencioso em todas as narrativas bíblicas. Assim, por mais que ele andasse 3 anos e meio com o grupo dos 12, comesse com o mestre, dormisse muitas vezes sob o mesmo teto, ele nunca nutriu um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus Cristo. Lembra que ele no começo achava até que era uma vantagem de Jesus tê-lo por discípulo? Pois é, Judas levou esse sentimento até o final. Se entendermos o ambiente sociopolítico de Israel dos tempos de Jesus, podemos supor que Judas, como outros revolucionários daquela época, almejava a libertação do país do governo romano. Certas pessoas poderiam ter visto em Jesus o protagonista dessa empreitada, o líder perfeito para a revolução. Jesus, contudo, usando palavras pobres, não se decidia. Preferia o anonimato, o contato com as pessoas mais simples da sociedade. Eis então que Judas decide dar uma mãozinha para o mestre, decide apressar a intervenção de Jesus como libertador de Israel. Por isso, ele entrega Jesus aos líderes saduceus, na esperança de que, a partir daquele momento, tivesse início a revolução e que Jesus conduzisse os seus discípulos para libertarem a Palestina da dominação do jugo romano. Você se lembra quanto Judas recebeu para atrair Jesus? Isto mesmo, 30 moedas de prata. E você sabe como seriam essas moedas? Seriam exatamente como esta que tenho aqui. Foram 30 moedas desta que Judas ganhou para entregar o seu mestre. Não era muito dinheiro. De acordo com Êxodo, capítulo 21, verso 32, esse era o preço de indenização paga por um acidente envolvendo animais e escravos. Também, segundo Mateus, capítulo 27, verso 7, os sacerdotes compraram com esse dinheiro um campo, certamente improdutivo, para fazer dali um cemitério de indigentes. Mas ainda que fossem milhões e milhões de dólares que Judas houvesse recebido, nenhuma felicidade poderia advir desse dinheiro. O final da história você já sabe. Ele terminou se enforcando, conforme diz Mateus capítulo 27, verso 5. E este enforcamento provavelmente foi num lugar alto, fora da cidade, próximo a um dos vales que circundavam a cidade de Jerusalém. Imagine a cena. O seu corpo ficou ali por algum tempo e depois disto o galho se partiu ou a corda rompeu, coisa muito fácil de acontecer, e de acordo com Atos capítulo 1, verso 18, Judas caiu no precipício e as suas entranhas ficaram expostas. Como isto aconteceu? Bom, imagine mais uma vez o cenário. O seu corpo, já morto, acabou caindo no chão e pode ter sido devorado por lobos, coiotes ou cães selvagens ou talvez até abutres, muito comuns naqueles dias. Agora lembre, como era Páscoa, ninguém ousou limpar aquilo de imediato, caso contrário, estaria se tornando imundo para participar das cerimônias religiosas. Naquele tempo, nenhum judeu poderia tocar em cadáveres durante as festas cerimoniais. Aí, é claro, o corpo de Judas começou a cheirar mal. A cena não era nada agradável de se ver, e a notícia e o mau cheiro correram para todos os lados. O terreno, então, que ele caiu, ficou, é claro, desvalorizado e adquiriu o apelido de Akeldama, que quer dizer campo de sangue. Que fim triste para alguém que teve o privilégio de conhecer a Cristo face a face e conversar pessoalmente com o Messias. Um jovem inteligente e promissor que não soube aproveitar as oportunidades que a vida lhe deu. Por isso, hoje, terminamos o nosso programa com uma mensagem de advertência a todos aqueles que dizemos ser seguidores de Cristo. E a mensagem é esta: nunca, absolutamente nunca, se permita tornar um Judas do século XXI. Não traia o seu Salvador, nem negocie a sua salvação. Sabe, a história desse apóstolo é uma prova clara de que brincar com as coisas de Deus não é definitivamente uma decisão inteligente. Pense nisso. E a gente vai ficando por aqui. Mas semana que vem temos um novo encontro na TV Novo Tempo para mais um programa Evidências. Até lá!